Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, eu sou o Neto Pousa e eu quero falar hoje com você sobre prospecção ativa, que é a grande dificuldade que muitas pessoas têm para gerar novos negócios. Esse bloqueio ele acontece muitas vezes por a gente acreditar que não tem habilidade de conversar com outras pessoas. E deixa eu te falar, se você consegue falar oi, tudo bem para alguém, você pode iniciar uma prospecção ativa através disso. É muito mais simples do que parece, mas eu quero te trazer em um formato técnico, de uma maneira que eu conduzi com um cliente nosso, para que ele pudesse expandir o seu ecossistema a nível de consciência, novos ambientes, novas mesas e novas pessoas. Então, a primeira coisa que eu entendi foi o seguinte: esse cliente, ele foi para um novo local, para um novo ambiente, para uma nova cidade. E quando ele chegou lá, ele entendeu que o ticket dessas pessoas era muito superior. Trazendo de uma maneira, em exemplo para você entender, ele cobrava em torno de 4 a 5 mil reais o atendimento dele por 3 meses e ele passou a cobrar 20 mil reais este mesmo período de 3 meses. O ponto é, era uma outra cidade, uma outra região, e sim, ele procurou pessoas high ticket. A ponta é, quando eu procuro as pessoas high ticket, onde é que eles estão? O que eles estão fazendo? O que eles gostam de fazer e aonde eles gostam de comer, enfim. Então você pode procurar o melhor restaurante, você pode procurar talvez ali um investimento numa academia, em comum com muita gente, você pode procurar um ambiente de jogar tênis. Existem vários formatos dessa prospecção ativa. Porém, tudo isso gera custo e talvez para quem está levando este novo formato, isso não seja tão simples para você. Mas eu preciso te falar algo. Você precisa investir para estar num ambiente que as pessoas que você procura estejam. Um exemplo prático, se o cliente que você procura, ele usa terno, faz sentido você atender ele de regata? Se o cliente que você procura gosta de jogar tênis, faz sentido você convidar ele para o futebol? Comece a entender o panorama e o contexto das pessoas que você quer como cliente e não o contexto que você carregou a sua vida. A primeira coisa é essa, porque nós temos as nossas crenças limitantes, dos locais onde nós crescemos, de como vivemos, o que nossos pais influenciaram no nosso crescimento, e não que eles estejam errados, mas eles talvez não enxergaram a percepção do lugar aonde você quer chegar, lugar aonde eu quero chegar. Então, Neto, como eu faço para entender essa análise da prospecção ativa diante do cliente que eu estou procurando? Olha que interessante isso. Primeira coisa, qual é o formato de local que essas pessoas moram? Então vamos colocar, esse ticket de cliente que você quer atuar, ele atua em casas de 1 milhão, 3 milhões de reais? Ele atua em casas de 500 mil a 700 mil? Ele mora em casas ou aluga casas que o valor do imóvel é de 5 milhões a 10 milhões? Então a primeira coisa, eu identifiquei qual é o perfil desse cliente, aonde ele mora, qual é o formato de roupa que ele usa e aonde é que ele atua. Qual é o formato de academia? É uma academia mais de bairro? Não, ele gosta de uma academia um pouco mais dinâmica, legal. Perfeito, então eu entendi isso daqui. Adianta eu locar uma casa, eu tenho condições de locar uma casa no mesmo condomínio que ele? Não tenho hoje, Neto. Eu tenho condições de pagar a mesma academia que ele? Não tenho, Neto. Agora, eu te faço uma pergunta, prospecção ativa. Quais são os formatos que eu tenho de acesso a um público com essa persona? Vamos falar dos imóveis? Quem tem mais acesso a eles que corretores de imóveis? Quem entende o formato, aonde está e como está. Então, o que é mais fácil? Qual é o cenário de uma aproximação de provável parceria de prospecção? Vai lá e chama corretores de imóveis para tomar um café e entender como é a persona. Atribui algo do seu negócio. Saiba servir essas pessoas ao ponto que, através de um movimento de gentileza, você vai buscar entender mais sobre o campo que você quer morar. Num exemplo prático que eu trouxe para esse cliente é o seguinte: ele precisava entender onde estavam essas pessoas, então através de uma conversa, um diálogo com o corretor, a gente entende como funcionam os condomínios da região. Através do condomínio da região, a gente entende qual é o formato de quantas casas tem e nós entendemos qual é a persona que compra. É a pessoa que compra na vista? No parcelado? No crédito? É uma persona que precisa do serviço que eu atuo? Sim ou não? Você está na região que comporta aquilo que você está oferecendo ou não? Ou você só vai gastar energia? Então, antes de eu pensar na prospecção que eu vou buscar, eu preciso entender também, o meu serviço se encaixa na transformação da vida dessa pessoa que eu estou procurando ou não. Se não, posso te falar, sua prospecção ativa, ela vai te cansar e você vai desistir. Agora, você quer encaixar o seu serviço no público certo? Entenda, se vai transformar, independente da classe social que seja, onde quer que seja.
se vai ser transformador para a vida daquela pessoa. Caso seja, faz uma parceria com o corretor, faz uma parceria com o personal, faz uma parceria com quem atende, de repente, um dentista, começa a frequentar o mesmo ambiente. São serviços que você vai ter que usar. Se você não está indo na academia, você não está cuidando da tua saúde. Então procura já resolver os dois de um jeito mais simples. Seja gentil e não vá só perder tempo utilizando de conversas vazias. Não. Vai entendendo o público. Escolhe o barbeiro que vai cortar teu cabelo e que ele tenha a cadeira que senta ali, as pessoas, outros profissionais, sejam pessoas que, no mínimo, tenham o perfil do cliente que você busca. Seja ele que pagando o ticket de R$10 ou pagando R$150 no corte. Seja ele com a casa de 300 mil ou seja ele com a casa de 3 milhões. Primeiro, para prospecção ativa, entenda qual é se o seu serviço se encaixa ao público que você está vendendo. 2, se você sabe a intenção que o seu cliente está procurando e se de fato você não vai perder tempo e sim vai com intenção a cada coisa que você vai buscar, a cada serviço que você vai procurar. Seja ele com o corretor, sabe por quê? No mundo de hoje, de redes sociais, de velocidade, ninguém quer perder tempo com conversa vazia. Se você não for agregando valor na conversa que você vai ter, de fato, você não está pronto ainda para prospecção ativa. E eu preciso falar porque eu estou falando com um público aqui que entende o que eu estou falando. Agora, se você tem uma cabeça de vencedor, tem coragem de sair de casa todos os dias e pensa, por que eu estou saindo de casa todos os dias e eu ainda não tenho resultado? Será que você está saindo com a intenção e buscando as conexões corretas para gerar o negócio que você está buscando? Esse vídeo aqui é para entender que prospecção ativa, de fato, é você entender qual é o público, aonde ele está e quem tem acesso a essas informações. E não é informação sobre o nome, CPF ou quem é, mas sobre a persona ideal do produto que você está oferecendo. Até para você entender se você está no caminho certo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu já vou te convidar o seguinte, a compartilhar, a seguir aqui no canal, a se inscrever, porque isso faz com que cada vez mais isso chegue em outros empresários. Eu vou trazer história de pessoas de fato que eu atendo para que eu possa contribuir com você de uma maneira real, plausível e direcional. E se você tem uma provocação ativa para entender, será que eu estou no público certo? Como que eu posso melhorar isso? Talvez eu acredito que eu ou meu time possa te ajudar dentro disso. Eu ou meu time não. Eu e meu time conseguimos fazer isso, porque nós atuamos junto em tudo que nós fazemos. Então eu quero te convidar para isso. Faz o seguinte, traz a tua provocação aqui nos comentários, a gente quer entrar em contato com você, talvez mande no direct de alguma das nossas redes sociais, porque de fato, quando a gente tem clareza no modelo de prospecção ativa, ela não é cansativa, ela se torna prazerosa, porque a gente entende com quem a gente está falando. Você talvez só esteja cansado porque você está falando para pessoas que você não queria mais falar, e não é por erro delas e nem por erro teu. É porque muitas vezes a gente pode emitir a melhor informação, mas tem pessoas que estão com os ouvidos tampados a entender o que a gente tem para oferecer, porque não são as pessoas certas que estamos falando. Entenda isso de uma vez por todas. Prospecção ativa, ela não se torna cansativa quando você entende o público certo que você está falando. Fique atento até os próximos vídeos e seguimos juntos. Vamos para cima!